Doutor Me Consulta está de volta e hoje no nosso quadro Saúde com Especialista vamos abordar um tema delicado, profundo e que envolve não apenas decisões médicas, mas também emocionais e familiares. E para eu bater esse bate-papo aqui agora, eu convidei o Dr. Leonardo Pires, nosso especialista médico oncologista. Tudo bem, doutor? Tudo bem. Um grande abraço para o Hélio, pessoal aqui da rádio, para você que está em casa. Vamos começar o nosso bate-papo de terça-feira à tarde, trazendo mais um assunto bem interessante, muito importante. Com certeza muita gente em casa passando por situações difíceis, tendo que definir situações pessoais muito sérias, envolvendo às vezes a si próprio ou alguém muito próximo da família. E mexe muito com todo mundo, com todos nós, né? Não, com certeza. A gente hoje vai falar sobre a diferença entre cirurgia curativa e cirurgia paliativa no tratamento de câncer. E como saber o momento certo de intervir ou interromper procedimentos agressivos. Estudos recentes reforçam que a decisão cirúrgica ela deve considerar não só a evolução clínica, mas também o bem-estar físico e mental do paciente, respeitando seus valores, expectativas e limites. Para muitos, entender essa diferença pode ser decisivo, né, para evitar procedimentos desnecessários, prolongar o sofrimento, ao contrário, garantir também uma oportunidade real de tratamento efetivo quando ainda há tempo de agir. E o Dr. Leonardo está aqui para explicar para a gente qual é a melhor abordagem nesses diferentes casos. Doutor, para começar, como é que é feita essa avaliação médica para decidir se é uma cirurgia que será realizada com o objetivo de curar ou apenas de fazer um paliativo ali? Quais são os fatores clínicos, emocionais e até familiares que são considerados nessa tomada? A pergunta é muito boa. Eventualmente, esse é um tema importante no nosso dia a dia dentro da terapêutica oncológica, porque a cirurgia é um dos pilares da terapêutica oncológica, né? A gente tem a cirurgia e a radioterapia, que faz o controle local, e a quimioterapia e o conjunto das terapias sistêmicas, né, que atuam no corpo todo, tratando o tumor, não só onde ele começa, mas também à distância. Então, esse controle local da doença é um dos fundamentos, assim, quando se pensou em cirurgia para tratar câncer, se pensou inicialmente em formas de tentar curar a doença. E como é que a gente pode definir se uma doença pode ser tratada cirurgicamente, curada cirurgicamente? A partir da primeira etapa, que é quando a gente recebe o paciente já com diagnóstico, a gente avalia o paciente, avalia a situação da doença, porque eventualmente tem situações onde o indivíduo é tão debilitado que mesmo havendo a chance de retirar o tumor, a condição clínica do paciente não permite mais, porque eventualmente as terapias oncológicas são muito desgastantes. Então a gente tem que parar para pensar que o câncer também é uma doença que desgasta muito. Nem sempre o paciente chega para iniciar o tratamento nas suas melhores condições. Muitas vezes pela condição da doença, pela idade ou por outras comorbidades, hipertensão, diabetes. São barreiras que impedem, né, doutor? Muitas vezes, uma situação bastante comum, paciente muitas vezes com câncer de pulmão. Câncer de pulmão é uma doença que muitas vezes acomete o tabagista, né? A pessoa que tem um pulmão doente pelo tabagismo de longa data. Então, a doença dele até seria ressecável, teria condição de ser retirada, mas a condição clínica do paciente já não permite mais que ele se submeta a uma cirurgia para tratar. Então, a gente é obrigado a não tratar e buscar abordagens que a gente chama de paliativas. O que seria paliativo? São abordagens que buscam trazer mais conforto para o paciente. Isso pode ser feito através de cirurgia também, mas muitas vezes através de outras abordagens médicas, mas principalmente as abordagens interdisciplinares. Então é mais fácil, mais profissionais, com seus saberes, respeitando aquele indivíduo, aquele núcleo familiar, trazer conforto do que somente um profissional. O paliativo, como o próprio nome diz, vai apenas é uma solução momentânea, né, doutor?
ela não vai curar o paciente. Não, mas só que assim, eventualmente a pessoa, assim, por exemplo, o paciente idoso que tem uma condição debilitada cronicamente, ele vai viver naquela condição de paliativo, recebendo conforto e assistência por bastante tempo. Tem tumores que são de evolução muito lenta. Então a pessoa vive naquela condição de paliação durante muito tempo também. Uhum. Nem todo câncer evolui rapidamente. Entendo. A gente se depara muito nessa situação com pacientes muito idosos, que até tem tumores que evoluem muito lentamente, mas são tumores que não podem ser retirados cirurgicamente, ou a condição clínica desse idoso não permite que ele se submeta a uma cirurgia mais radical. Então ele convive com aquela situação da doença, onde a gente traz conforto através de abordagens cirúrgicas e não cirúrgicas, tornando aquela fase final da vida dele o mais confortável possível. Eu vou até dar um exemplo agora, meu mesmo, da minha família. Recentemente a minha avó paterna, ela faleceu, né? Ela tinha 93 anos, viveu bastante, graças a Deus, mas ela estava com um câncer no pâncreas, né? Ela estava muito debilitada já e o médico oncologista de lá, da cidade dela, de Goiânia, falou, olha, não tem o que a gente fazer, né? Ela já está numa idade muito avançada, ela estava muito fraquinha já também, né? Já quase não se alimentava direito, vivia dormindo o dia todo. Então, assim, realmente, né, não demorou muito, foi muito rápido até. Mas eu também não sei se tivessem descoberto com antecedência se ela teria mais se prolongaria um pouco mais a vida dela, né? Isso aí, porque assim, a abordagem dessas situações... Depende muito, né, doutor, de cada caso. Individual, né? Assim, as pessoas têm uma história de vida diferente umas das outras. Então essas abordagens não podem ser padronizadas, elas são individuais. Então, eu estava até conversando ontem, que a gente está, para quem não sabe, no mês de conscientização para o câncer de próstata. Inclusive ontem, dia 17 de novembro, foi o Dia Mundial de Combate. Foi, a gente falou aqui. Ao câncer de próstata. Era pro senhor ter vindo ontem também, né, doutor? Poxa. Mas com certeza quem vê, quem esteve aqui ontem. E ontem teve a psicóloga Mariana Pessoa e teve também a Sumaica. Então, são pessoas assim, espetaculares, com formação maravilhosa. Seguramente, quem teve oportunidade de participar do bate-papo com elas ontem, ficou muito enriquecido. Com certeza, foi ótimo. Mas a gente sabe que a gente está no mês de alusão mesmo, né, doutor? Ao combate, à conscientização, né, para fazer o exame. Então, a gente estava falando que antigamente a abordagem do câncer de próstata era padronizada. Todo mundo tinha que fazer o toque e o PSA uma vez por ano. Hoje em dia, à luz da ciência, se verificou que essa abordagem ela é definida entre o paciente, o homem e seu médico, o urologista, que definem, diante daquele perfil do histórico, da condição individual, a melhor forma peculiar, pessoal para aquele indivíduo. Quando ele vai retornar, que exame ele vai fazer, não tem que mandar aquela coisa de todo mundo fazer PSA e o toque todo ano. Sim. Então é muito, muito personalizado agora, né? Cada vez mais. Olha, tem mensagens aqui, se você quiser participar, 991-54-1079. A Márcia Pereira, lá do Caçari. Doutor, boa tarde. Meu pai está passando por tratamento oncológico e os médicos disseram que a cirurgia ajudaria a controlar a dor, mas não traria cura. Fico na dúvida se essa notícia é boa ou ruim. Bom, vamos lá. Infelizmente, nem todo paciente com um diagnóstico de câncer a gente consegue oferecer aquilo que nós gostaríamos, porque todo mundo gostaria de oferecer a chance da pessoa ficar curada. Mas hoje em dia, cada vez mais a gente tem um arsenal de abordagem cada vez mais amplo. Então, cada vez se torna mais fácil a gente trazer mais conforto, porque sentir dor, sangramento, ou deixar de comer, porque muitas vezes a doença obstrui a via alimentar, a pessoa não para de comer. Então, a gente sabe que não vai curar a doença, mas a gente consegue garantir que a pessoa fique nutrida e consiga viver mais e melhor por mais tempo. Então, a gente sempre deve oferecer às pessoas a melhor condição de vida do começo até o final dela, porque a gente sabe que a vida é finita. Isso. Entendeu? Então, a gente tem que sempre buscar trazer o máximo conforto possível e respeitar também a opinião das pessoas. Tem pessoas que querem tratar.
Se possível, a gente deve oferecer esse tratamento. Pessoas que optam por não tratar e a gente é obrigado, às vezes, mesmo não concordando, mas a gente tem que respeitar. É isso. O João Vitor, lá do Pintolândia, quando o paciente expressa o desejo de operar, mesmo quando não há perspectiva de cura, doutor, como o senhor avalia se vale a pena respeitar esse desejo? A gente acabou de falar, né? Isso. Sobre isso. Ou orientar para uma outra abordagem de cuidado, por exemplo. Então, se a cirurgia for possível, se a cirurgia for trazer benefício e o médico está habilitado a operar, ele deve operar. O que o médico não pode fazer é conscientemente fazer algo que ele saiba que não vai ajudar o paciente. Porque, eventualmente, assim, não é porque o paciente às vezes quer ser operado, o médico fala, se operar, eu não vou lhe ajudar. Acontece muitas vezes. Eventualmente acontece isso. A gente não pode nunca piorar a vida das pessoas, conscientemente. Porque cirurgia é uma coisa que também pode complicar. Sim. A Karina Lopes, também lá do Messejana, em quais situações a cirurgia paliativa, doutor, realmente traz melhoria na qualidade de vida? Como saber se ela vai aliviar o desconforto ou apenas prolongar a fase difícil da doença? Vamos lá. Porque assim, a cirurgia não pode ser vista como uma única forma de cuidado paliativo. Entendeu? O cuidado paliativo, ele é sempre possível, ele tem que ser visto com uma abordagem interdisciplinar. Então, dentro desse conjunto, desse pool de opções que a gente oferece, o paciente, a gente tem que entender que a cirurgia é um componente, não é o único. Nunca pode ser o único. Então, a pessoa não consegue mais comer por obstrução, ou está com sangramento que obriga a tomar sangue todo dia. Então, a cirurgia eventualmente pode ajudar a melhorar alguns sintomas pontuais, como da mesma forma que também, às vezes, eventualmente, a radioterapia ou a abordagem, modificar a dieta do paciente, tudo isso vai contribuir para tornar essa fase que não é fácil, nem para o paciente, nem para a família, o mais fácil possível. A gente sabe que fácil não é. A gente está tentando. É um suporte, é uma ajuda. É uma ajuda, exatamente. O Lucas Azevedo, do Centenário, a cirurgia paliativa costuma talvez trazer alívio imediato, doutor, de sintomas como dor, dificuldade de respirar. E quanto tempo geralmente o paciente percebe essa melhora? Bom, a pergunta é genérica, só que a resposta é extremamente individual. Porque depende do sintoma, depende do quadro, depende da pessoa que está adoecida. Tudo isso tem que levar em conta. A Silvia Andrade, existe a possibilidade de uma cirurgia inicialmente considerada paliativa trazer algum benefício que surpreenda e melhore o quadro do paciente mais do que o esperado? Isso já aconteceu, Não, doutor? isso pode acontecer. Então a gente tem... É comum? Não, é bem comum, porque normalmente tem que pensar que, por exemplo, a cirurgia paliativa que a gente mais faz é para desobstruir as vias alimentares. A pessoa não consegue mais comer. Então, uma pessoa, às vezes, voltar a comer pela boca que não conseguia mais, ou a pessoa poder ter uma fonte de nutrição, a pessoa que vinha definhando a olhos vistos, poder voltar a se nutrir. Realmente já faz uma grande diferença, né? Uma mulher que tinha um sangramento, todo dia tinha que tomar sangue, parar de sangrar. E no caso, a gente está falando aqui muito de cirurgia paliativa, mas nem todo caso é cirúrgico, né, doutor? Os cuidados paliativos, eles são muito amplos, muito né? amplos. Se eu falar, a gente nunca pode encarar o cuidado paliativo, a cirurgia como sendo a única abordagem. A cirurgia é um componente dentro de uma ação interdisciplinar. Então, a gente já... quando a gente planeja melhorar a vida de uma pessoa que está na condição que não pode mais ser curada, a gente tem que pensar numa ação individual, um profissional de saúde, tem que pensar nessa ação em conjunto com outras ações para tornar a vida daquela pessoa o melhor possível. Doutor, quando o paciente está enfraquecido demais, é indicado uma cirurgia paliativa para aquele paciente? Então, essa abordagem tem que ser bastante individualizada. Se a gente... O profissional que vai quando faz a avaliação,
para ver se uma cirurgia paliativa pode ser feita, ele não tem que avaliar só se ele sabe fazer a cirurgia. Ele tem que avaliar se aquela cirurgia vai ajudar aquele indivíduo. As demandas do paciente são as coisas mais importantes. A gente nunca pode conscientemente piorar a vida das pessoas. A cirurgia só pode ser realizada se a gente realmente tiver a certeza que a gente vai estar ajudando o outro ser humano. E doutor, a Patrícia Soares pergunta se em estágios iniciais, né, a cirurgia curativa ela pode realmente evitar a evolução da doença ao ponto de dispensar tratamentos mais agressivos no futuro? Vamos lá. Quanto mais, assim, porque assim, a gente voltou na questão da pergunta genérica. Sim. Cada pessoa é uma pessoa, gente. Mas assim, quanto mais precoce for o diagnóstico, a tendência menos radical é ser o tratamento. Então, os tratamentos menos radicais, eles são associados a menos sequelas e a uma taxa maior de sucesso. Então, a chance de você ter sucesso tratando a doença na fase inicial é muito maior do que você tratar a doença na fase avançada. Então, já aproveita, já deixa aí uma dica para os nossos ouvintes, né, que estão passando por isso, ou então que tem parentes que estão com câncer e estão precisando saber um pouco mais sobre esses cuidados, doutor. Então, pelo menos aqui em Roraima, a gente tem, dentro da oncologia, do NACOM, uma equipe de cuidado paliativo espetacular, que é uma referência dentro do cenário nacional, que as pessoas que estão sob os cuidados dessa equipe devem ter muita confiança na qualidade dos profissionais, ouvir muitas orientações dele, porque muitas vezes cabe ao paciente ou à família, junto com o paciente, definir os passos que vão ser tomados com relação a esse próprio cuidado paliativo. Entendeu? O paciente não é um ente passivo que está ali. Ele tem que participar ativamente, né, doutor? Com certeza, dando opinião, explicando o que ele quer, o que ele espera, até onde ele quer manter aquele cuidado. E o senhor passa todas essas possibilidades para o paciente, né? Eu sou muito sincero, eu não escondo nada, nunca. Olha, o doutor Leonardo Pires, ele atende aqui na Avenida Capitão Engar 6, tá? No número 725 no centro, na Clínica Médici, sala 2. Aproveita, já agenda a sua consulta, já marca o número do WhatsApp, anotem, por favor, tá? Deixa eu ver aqui, 991 30 0044. 991 30 0044. Doutor Leonardo Pires, nosso médico oncologista. Doutor, quero lhe agradecer. E aproveitando que a gente está no mês da conscientização do câncer de próstata, convide os homens também para ir fazer um check-up lá. Então, né? Importante também, né? A gente tem que alertar porque na condição no âmbito da saúde pública, o câncer da próstata seria o equivalente ao câncer de mama da mulher. A incidência é muito alta. Então, esse ano são esperados mais de 70 mil novos casos de câncer de próstata. É um volume muito grande. É o câncer que mais acomete os homens no Brasil e no mundo. Então, é importante que o senhor que está em casa, ou a senhora que começar a alertar seu marido que ele precisa conversar com o urologista, que é o profissional que normalmente está à frente do cuidado do homem no dia a dia. Porque hoje em dia, assim, havia muito medo no passado da questão do toque, que é uma besteira ter medo disso. Hoje em dia, assim, a questão do toque é uma coisa que é feita eventualmente, mas assim, é importante que ele converse, que ele conheça o médico, que eles planejem a forma de acompanhar para reduzir o máximo de chance dele vir adoecer e se adoecer, descobrir numa fase que não possa ser tratada. Ou quando vai tratar, bem só na fase paliativa. Os homens deixam tudo para a última hora, né? Atenção, então, nossas ouvintes, as esposas, as mulheres, filhas. Aí as filhas, por favor, né? Vamos ter um cuidado especial, não só porque estamos no mês de novembro, mas porque é um mês em alusão à prevenção, principalmente do câncer de próstata, né? Saúde a gente tem que cuidar todos os dias, mas
em especial aos pais aí que já são o quê? A partir dos 50, doutor? Isso. 50 a mais? Eu acho que o ideal é já começar a conversar com um urologista a partir dos 40 anos de idade. Conversar 40. para planejar. Eita, Não, ano que vem sou eu, então. Então, vai começar, porque esse é aquela coisa do passado, do todo ano fazer o TOG e PSA, isso aí não é coisa do passado. Hoje em dia, essa abordagem é muito individualizada. Perfeito. Cada um Olha, tem um perfil. doutor, muito obrigado por ter vindo, certo? É um prazer imenso estar com Eu lhe espero semana que vem, a gente bate mais um papo. Eu quero agradecer a todo mundo que mandou mensagem, que interagiu com a gente, tá? O doutor Leonardo Pires está aqui toda terça-feira. Eu quero agradecer a Jaqueline Ferreira, o Roberto Dias, a Elaine Coutinho, Larissa Monteiro, Miguel Ferreira, Daiane Torres, Sebastião, do senador Hélio Campos, a Carolina Bastos da Aparecida, o Renato Gomes do Caimbé, Silvia Andrade do Buritis, Edinaldo do Asa Branca, todos que não ficaram sem resposta, né? Porque o nosso tempo é curto, mas que o doutor está sempre aqui para esclarecer da melhor forma possível. Volta o ano que vem, que de repente a gente não tira a sua dúvida. É isso. A gente vai para um breve intervalo e olha, se você ficou na dúvida, o doutor Leonardo Pires também está no nosso site do Doutor Me Consulta. Todos os programas gravados estão lá no YouTube disponíveis para você. É só você clicar na foto dele de especialista e já vai ser direcionado para a extensa playlist que a gente tem, né? O doutor já é nosso mascote do Doutor Me Consulta, já há quase 8 anos comigo. Praticamente estreou o programa comigo, né, doutor? Estamos aí nesse nosso bate-papo, levando informação de qualidade para quem está em casa. Isso, né? Mesmo. E doutor vai estar sendo homenageado no Doutor Me Consulta Summit Saúde, evento que vai acontecer agora dia 5 de dezembro, lá no Maison de Felica. E vai ser uma honra estar homenageando esse profissional incrível que cuida da saúde dos roraimenses diariamente, que abdica muitas vezes de estar com a sua família para estar cuidando aí da saúde das pessoas. Doutor, muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Ao vivo aqui pelas palavras gentis, pela homenagem aí. É do coração meu. Muito obrigado. É de coração também, doutor.